Todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. Veremos a partir de agora dois grandes avivamentos no período dos reis de Israel. A paz do Senhor, vamos juntos discorrermos sobre mais uma lição abençoada a partir deste momento. Convidamos você que está nos assistindo a partir deste momento a estar conosco por alguns minutos, pois vamos tratar de mais um assunto enriquecedor para a aula dos jovens da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição que iremos tratar é a lição de número 4 desse primeiro trimestre de 2023, que tem como título A Santificação e a Palavra de Deus. A santificação e a Palavra de Deus. E eu gosto sempre de ir até o tema central, do trimestre, o tema que será estudado durante esses 3 primeiros meses do ano de 2023. Desta feita, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Este é o tema do trimestre, o tema central. E como falamos, a lição que vamos discorrer a partir deste momento é a lição de número 4, que tem como título a santificação e a palavra de Deus. Mas queremos, como sempre fazemos, trazer algumas dicas também nesta aula para você, professor e professora, trazer o melhor para os seus alunos. Uma das dicas, eu posso chamar de dica, mas uma orientação, uma pequena orientação, é sempre procurar saber como está o aluno durante a semana. Às vezes a gente chega de frente da sala de aula e não tem essa percepção, às vezes de forma automática, muito técnica, já começamos a dar aula. É muito importante procurar saber se o aluno está bem, como ele passou a semana. E não esqueça de, no rol da caderneta, colocar lá os dados do aluno, o nome completo dele, data de aniversário, telefone, endereço, porque caso o aluno passe um tempo sem comparecer, você irá atrás do aluno. É muito importante. Amém? Mas vamos assim adentrar no assunto desta lição tão rica e maravilhosa. O texto principal desta lição se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 11, que diz o seguinte, a palavra de Deus: todo avivamento, aliás, sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Observem bem esse texto. Aí se refere ao rei Josias, que estava reinando ali no reino de Judá, conhecido como Reino do Sul. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E é bom, já de início, a gente mencionar essa questão. Vamos mais na frente explicar melhor essa questão de rasgar as vestes. Para os nossos dias, pode ser algo incomum, não é muito conhecido. Mas nos tempos bíblicos ali, no Antigo Testamento que estamos tratando, nós iremos observar essa questão de rasgar as vestes. O resumo da lição: todo avivamento verdadeiro é precedido, ou seja, o que vem antes, o ensino e cumprimento da palavra de Deus. Não é por força ou movimentos humanos. Este é o resumo desta rica lição. É muito importante este assunto, principalmente para o público jovem, que muitas vezes pode estar buscando avivamentos, que não tem como base, que não tem como precedente o ensino da palavra de Deus. Então, desta forma, não pode ser chamado de avivamento, porque o verdadeiro avivamento espiritual, ele é precedido do ensino da palavra de Deus. Os objetivos desta lição, é muito bom, professor, se direcionar pelos objetivos para não fugir do assunto da lição. Primeiro, conscientizar de que todo avivamento é precedido do ensino da palavra de Deus. Segundo objetivo, apontar os resultados
do retorno à palavra de Deus. E terceiro e último objetivo desta lição, destacar que a palavra de Deus levou os israelitas a reconhecerem os efeitos de Deus. Por meio de quê? Por meio da realização da Páscoa. Então, chega aí, né? A lição vai tratar também da Páscoa, uma das várias festas que o povo judeu, eles realizavam, né? E ainda hoje realizam muitas festas judaicas. E é muito importante destacar também que a Páscoa, né, está inserido aí neste tema desta lição de número 4. O texto bíblico que é lido geralmente em sala de aula, né, e eu sempre aconselho a professora incentivar os alunos a lerem, ou fazer uma leitura alternada, né, ou escolher um determinado aluno ou aluna para ler, né, a leitura bíblica, o texto bíblico da lição. Desta feita, o texto se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículos do 3 ao 8, também o versículo 11, e capítulo 23, dos versículos 2 e 3, 21, 22 e 25. São esses os textos bíblicos desta lição. É deste texto bíblico que é extraído, né, este assunto tão rico para o conhecimento e crescimento espiritual dos alunos da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de convidar também outros alunos, às vezes no culto, né, da família, como é chamado, o culto do domingo à noite. Há muitos jovens, né, que participam de grupos de jovens, de grupos de louvores, mas estão ausentes no trabalho da Escola Bíblica Dominical. É muito importante procurar conversar com esses jovens para saber por que eles não participam da EBD, convidá-los e mostrar para eles a grande importância deste trabalho na casa do Senhor. Vamos então adentrar, né, propriamente na lição, no caso a introdução, começando aí pela introdução desta lição, e gostaria de destacar, né, acredito que na sua lição pode ter acontecido isso também, um pequeno erro de digitação. Há um versículo na introdução, João, Evangelho de João, capítulo 17 e versículo 5. Na verdade, se trata de João, capítulo 17 e versículo 17. Apenas essa pequena observação para não passar desapercebido, e às vezes vai mandar um aluno ler, né, na sala de aula, e quando chegar no texto não é, né, o texto que o comentarista queria colocar aqui. Talvez um erro de digitação. Introdução desta rica lição. O que há em comum entre a santificação e a palavra de Deus? O que há em comum entre a santificação e a palavra de Deus? Tudo. Tem tudo a ver. E nesse texto que eu mencionei anteriormente, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, diz o seguinte, Jesus falando: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz santificação. Veja que importante, que interessante, né? A palavra de Deus, ela traz santificação. A palavra de Deus, ela traz modificação, transformação. A palavra de Deus produz, né, uma diferença no comportamento do ser humano. O ser humano praticava coisas reprováveis diante de Deus. Quando ele começa a ler a palavra de Deus, a entender pelo Espírito Santo de Deus o que a palavra de Deus está dizendo, ele começa a ter uma mudança de comportamento. E é bom a gente abrir um parênteses e perguntar, né, aqui se estamos de fato lendo, meditando na palavra de Deus diariamente. Às vezes estamos deixando a Bíblia na estante empoeirada, às vezes temos vários exemplares de Bíblia Sagrada, no entanto, não estamos fazendo uso dela. É muito importante que, assim como temos o hábito de todos os dias tomar o café da manhã, almoçar,
jantar, que são alimentos necessários para o nosso corpo físico, devemos também nos alimentar da palavra de Deus para o nosso lado espiritual, para o crescimento espiritual da nossa vida. Amém? Antes de entrarmos no primeiro tópico da lição, vamos fazer um pequeno intervalo, mas voltamos bem rapidinho. Amém? Amém, já estamos de volta. Amém? Nesse segundo bloco, fizemos um pequeno intervalo e vamos assim para o primeiro tópico desta lição. Repetindo aqui o título da lição, a santificação e a palavra de Deus. E falamos na introdução que tem tudo a ver santificação e palavra de Deus. Estamos num processo de santificação, não é verdade? E no primeiro tópico da lição, todo avivamento é precedido pelo ensino da palavra de Deus. Esse é o tópico de número 1 da lição. E o primeiro subtópico diz o seguinte: os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio. Lembrando que exílio foi aquele período em que Deus permitiu, primeiro o reino assírio conquistar Samaria, o reino do norte. Israel conquistou, destruiu, levou o povo cativo. E houve também a destruição do reino do sul, onde o povo foi levado também cativo, desta feita pelo reino babilônico. Então, exílio diz respeito a esse período em que o povo de Israel foram levados cativos para a Babilônia, e estiveram lá por cerca de 70 anos, permissão de Deus, devido à desobediência do povo em relação à lei do Senhor. Então, nesse primeiro subtópico, os dois avivamentos mais significativos de Israel antes do exílio, antes desta destruição, do reino de Judá. Esses dois avivamentos, um foi com o rei Ezequias e o outro com o rei Josias. Também é bom lembrar que vários reis se sucederam após a morte de Salomão, em que o reino de Israel foi dividido, e vários reis se sucederam. E muitos desses reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia menciona que eles não andaram segundo o rei Davi, que era temente a Deus. Enquanto que outros reis, sim, faziam o que era correto aos olhos do Senhor. E um desses reis foi Ezequias e foi também Josias. Mas é bom a gente mencionar o que esses reis que faziam algo de errado aos olhos do Senhor, o que eles faziam, já que Ezequias e Josias, que é mencionado na lição, eles andaram diante de Deus de forma reta, de forma prudente, de forma correta. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 28, o rei anterior a Ezequias, já que nos primeiros versículos diz o seguinte: Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Acais. 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Agora o versículo 2. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Então veja como esses reis, que não foram tementes a Deus, o que eles faziam, traziam ídolos para o meio do povo de Israel, inclusive para dentro do templo do Senhor, fora outros dezenas de erros e pecados que eram reprováveis diante de Deus. Depois de Acais, Ezequias, veja o que diz a Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 1 e 2. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Então veja a diferença. E com Ezequias veio o primeiro avivamento. A lição vai mencionar que no período de Ezequias, o que ele fez, abrindo e reparando as portas do templo,
e conduzindo o povo ao retorno à palavra de Deus. Então, muitas pessoas naquela época, né, sendo conduzidos pelo rei, no caso que citamos aqui o exemplo de Acais, né, eram levados a adorar outros ídolos, né, a outros deuses. Mas Ezequias não, procurou fazer a coisa certa e conduziu o povo de retorno à palavra de Deus. O segundo rei mencionado na lição é Josias. E aqui no mesmo livro, 2 Crônicas, capítulo 33, que é o rei que veio antes de Josias, né? No caso aqui, Manassés. Mas um que esteve mais próximo, que foi o anterior mesmo a Josias, foi o rei Amon. E já está bem aqui, né? No versículo 21 do capítulo 33, Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, à semelhança de seu pai. Amon prestou culto e ofereceu sacrifícios a todos os ídolos que Manassés havia feito. Manassés e Amon não trilharam no caminho do Senhor. Já Josias, que veio depois, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Então, esses dois grandes avivamentos que a lição menciona, né, foram no reinado de Ezequias e Josias. Eles trouxeram o povo de volta à palavra de Deus. Veja, esses termos, avivamento e palavra de Deus, escrituras sagradas, o livro da lei. É bom deixar claro para os alunos que nesta época não existia a Bíblia completa como temos hoje, claro. Era apenas o Pentateuco, né? O livro da lei, os preceitos, e ali Deus dava as suas instruções para o povo obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, e assim o povo seria bem sucedido. Pelo contrário, se o povo se negasse a obedecer a palavra de Deus, os seus preceitos, o povo seria punido, castigado, o mal viria. Então, dando prosseguimento no segundo subtópico deste primeiro tópico, a transformação realizada por meio do confronto com a palavra de Deus. Quando o povo, né, teve a palavra de Deus, né, eles começaram a mudar de comportamento, porque estavam ouvindo, né, os preceitos de Deus, estavam ouvindo a voz de Deus através da palavra. Após encontrar as escrituras sagradas, né, porque o rei Josias, no caso aqui o rei Josias, pediu para reformar, né, o templo, e nessa reforma foi encontrado o livro da lei. E aí leram para o rei Josias, e ele chorou, ele se arrependeu, né, porque o povo estava realmente trilhando um caminho contrário ao caminho da palavra de Deus. Então o rei Josias percebeu quanto ele e o povo estavam distantes da vontade de Deus. Nos dias de hoje, muitos estão perdendo a palavra de Deus. Como eu falei no início, há pessoas que têm várias versões, né? Vários exemplares da Bíblia Sagrada. No entanto, parece que estão perdendo dentro de casa porque não pegam para ler, para meditar, para fazer o seu devocional, para saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Deixe claro para os seus alunos, não perca a palavra de Deus dentro de casa. Com certeza os alunos, os pais dos alunos têm a Bíblia Sagrada, mas não adianta ter e não ler, não aplicar a sua vida, não praticar a palavra de Deus. Encerrando esse primeiro tópico da lição, a leitura compromissada da palavra de Deus produz arrependimento. Veja aí, né, qual a consequência, o resultado de quem aplica a palavra de Deus em sua vida. Produz arrependimento. E, como eu falei no início, rasgar as vestes nos tempos do Antigo Testamento, como fez o rei Josias ao ouvir a palavra de Deus, demonstrava que estava muito triste com seus pecados. Era sinal de arrependimento, né, diante de Deus. E vários homens da Bíblia fizeram esse gesto, né? Um exemplo de Josué,
quando o povo de Israel, né, o exército de Israel perdeu a guerra devido ao pecado de Acã. Foi um dos exemplos, né? Hoje devemos chegar ao nosso Deus e até o nosso Senhor através de um quebrantamento de coração, né? Esse rasgar a veste de forma física naquele tempo para hoje não serve, mas devemos nos quebrantar nos pés do Senhor com um coração sincero, porque Deus conhece o coração. Não adianta, né, eu estar de joelho pedindo perdão, orando, chorando, se meu coração lá dentro não está com um verdadeiro arrependimento. Segundo tópico da lição, os resultados do retorno à palavra de Deus. Os resultados do retorno à palavra de Deus. Primeiro, purificação do templo. Observe que eu falei que o templo, né, devido aos reis que não estavam seguindo a palavra de Deus, estavam colocando inclusive ídolos dentro do templo, estavam oferecendo incensos a falsos deuses, estavam desviando o povo da presença de Deus. Mas com a volta da palavra de Deus, que o rei Josias promoveu ali no povo na presença do povo de Judá, inclusive algumas tribos do Reino do Norte também participaram deste avivamento. Houve purificação do templo, né? O verdadeiro significado do templo, que era adoração ao Deus único e verdadeiro. No segundo subtópico do segundo tópico, a eliminação dos elementos que promoviam a idolatria em todo o território de Israel. Destacamos aqui o belo exemplo da atitude do rei Josias em eliminar os elementos que promoviam a idolatria. Essa atitude trouxe o povo de todo o território de Judá de volta a Deus. Houve uma transformação e trazendo uma aplicação para os nossos dias, né, para que haja uma verdadeira mudança é necessário agir. Não adianta somente falar, não adianta somente conhecer a palavra, é preciso uma mudança, né, de atitude, de comportamento. E assim aconteceu naquele período. Verdadeiro avivamento. Não devemos confundir de forma nenhuma, né, barulho, a gente sabe, ouve muito falar nisso, barulho, né, em muitos cultos, com avivamento. Se não houver palavra, se não vier precedido da palavra de Deus, não é avivamento verdadeiro. Isso é o que a palavra de Deus diz. O verdadeiro avivamento é arrependimento, é retorno à palavra, é reconhecimento do Deus único e verdadeiro, é quebrantamento de coração. E assim aconteceu naquele período. O último tópico da lição vai falar sobre o retorno à adoração por meio da Páscoa. E aí, com certeza, na sala de aula, o professor e a professora terá mais tempo, inclusive de expor, né, as festas judaicas que aconteciam naquela época, e pode expor para os alunos esse tão grande significado da Páscoa, o retorno, ou seja, o povo não estava mais festejando a Páscoa antes, né, do reinado de Josias. No período de Ezequias teve o retorno da Páscoa também. No entanto, no reinado de Josias, essa Páscoa foi uma das mais extraordinárias, né? Foi uma Páscoa que ficou marcada, foi uma das maiores. Só para mencionar aqui um versículo que traz o significado da Páscoa, né? Êxodo capítulo 12, versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como um decreto perpétuo. Deus estava mostrando para o povo que eles deveriam deixar marcado, né, aquela festa em suas vidas, porque Deus estava livrando-os das mãos dos egípcios, estava livrando da escravidão, Deus estava os libertando, né? E o povo, infelizmente, com o passar do tempo, estava se esquecendo, né, destas celebrações ao Deus único e verdadeiro. Mas para concluir, né, antes de acontecer um avivamento, né, espiritual, vai acontecer um profundo quebrantamento promovido por conhecer a palavra de Deus. E a Escola Bíblica Dominical é a maior agência de ensino da palavra de Deus e é o lugar propício para ser promovido um avivamento, porque os alunos, aqueles que vêm à Escola Bíblica Dominical, eles experimentam o conhecimento da palavra de Deus. E este conhecimento, a aplicação em sua vida, com certeza
traz avivamento. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal, de curtir e que Deus em Cristo continue vos abençoando em nome de Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.